Oi, amigas, tudo bem? Vamos ter um papo um pouco mais sério hoje? Já tem um bom tempo, eu acho que eu não faço alguns vídeos assim, mais sentada, batendo um papo aqui com vocês, conversando. Mas tem algo que tem estado na minha mente desde ontem e que eu acho importante compartilhar com vocês. E acho que aqui no canal seria o melhor lugar pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria falar com vocês hoje sobre a importância de externalizar os nossos sentimentos. Coisas que a gente tá carregando no nosso coração, na nossa mente, e o quanto é importante a gente colocar isso pra fora. Há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que me falou que eu era uma esponja que estava retendo coisas por muito tempo da minha vida, guardando, acumulando coisas no meu coração, na minha mente, durante toda a minha vida, até aquele momento. E eu não falava sobre essas coisas, eu não me abria sobre aquelas coisas com ninguém. E isso me fazia continuar carregando os pesos daquilo, porque estava tudo guardado aqui dentro de mim. E aí eu ia acumulando cada vez mais coisas, e só assim, cheia de coisas, sabe? Sempre absorvendo as coisas que aconteciam comigo e deixando elas guardadas. E que era necessário que eu começasse a falar sobre o que estava acontecendo comigo, sobre as coisas que eu estava passando, porque senão eu ia continuar absorvendo tudo e uma hora isso ia me sobrecarregar muito e isso poderia me gerar grandes problemas se eu continuasse retendo tudo aquilo comigo. Naquele momento eu entendi que isso era essencial para mim, que eu precisava fazer isso, que não tinha mais como eu ficar guardando tanta coisa dentro de mim. E desde então eu comecei a me abrir, né? Naquele momento eu me abri com lideranças dentro da igreja, com pastores, pessoas que foram me discipulando ao longo do tempo. E depois, nesse mesmo período, eu entrei na terapia, então eu abri muito para psicóloga, tive muita oportunidade. E logo depois disso, eu também entrei na terapia, o que me ajudou muito, porque eu me abri muito com ela e foi extremamente necessário falar sobre as coisas, pontuar tudo aquilo que estava acontecendo comigo, sabe? Poder me abrir. E aí, fazendo a terapia semanalmente, é muito bom, porque você vai, toda semana você tem um momento ali de ir abrir, falar sobre aquilo que você tá passando, aquilo que você tá sentindo e tudo mais. Ah, tá, mas então você veio aqui só pra falar que eu preciso fazer terapia? Não necessariamente, mas é um ponto importante também que está muito conectado com aquilo que eu quero passar para você hoje. Mas o que eu realmente quero te passar agora é que você precisa entender a importância de você externalizar as coisas. Porque se você não entender isso, você vai chegar na terapia e você não vai colocar as coisas para fora também. Você vai ficar guardando tudo para você e o processo terapêutico nem vai ser efetivo, porque você não vai externar para sua psicóloga, para o seu psicólogo o que está acontecendo com você, né? Então você precisa entender isso. Mas por que isso me veio à tona? Ontem, conversando com o meu líder atual, eu falei pra ele algo que eu tava sentindo. Eu contei pra ele uma situação que tava me machucando. E antes de eu comentar com ele, eu fiquei assim, poxa, mas, mano, ele não vai me entender, ele vai julgar e tal. É muito bobo isso que eu tô sentindo, enfim. Tinha uma guerra ali comigo mesma em contar pra ele, em colocar isso pra fora. Só que já fazia alguns dias que eu tava com isso e eu tava tentando, tipo, solucionar comigo mesma, sabe? Eu não vou comentar com ninguém, não vou falar pra ninguém, vou guardar pra mim. Só que aí me veio à mente essa questão, né? Tipo, para de ser uma esponja, para de ficar absorvendo e tentando carregar tudo sozinha. Porque a esponja, gente, ela absorve, mas ela não consegue reter. Ela absorve por um tempo, mas logo depois ela chega, quando ela tá super cheia, ela não dá mais conta. Então ela fica assim, né, esgotada ali, sabe? Ela não aguenta mais reter água. Então ela precisa ser espremida para tirar tudo aquilo. E esse é o mesmo processo que vai acontecer com a gente. A gente é uma esponja, a gente vai sugando, mas chega uma hora que não dá mais. Precisa ser espremido, precisa ser jogado para fora. Eu tive essa analogia na minha mente, né? Eu falei, não, eu vou falar pra ele o que tá acontecendo, eu vou expor pra ele o que eu tô sentindo. E, gente, é muito louco como pra mim fez toda a diferença. Fazia alguns dias que eu tava matutando com isso. E com um peso no meu coração, com um nó na garganta. Mas a partir do momento que eu fui, coloquei pra fora, tirou um peso das minhas costas. Saiu um peso assim no meu coração tão grande. A situação que estava acontecendo não se resolveu, porque não é um passe de mágica, mas se tornou mais leve, porque eu finalmente coloquei pra fora, sabe? Finalmente, nossa, um alívio. Eu contei pra alguém que eu tô sentindo, eu tirei isso de mim, sabe? E ele super me entendeu
entendeu o que eu estava sentindo, acolheu os meus sentimentos naquele momento. Eu, mais uma vez, pude entender a importância da gente colocar as coisas para fora, a importância da gente abrir o nosso coração para as pessoas, óbvio, pessoas de confiança. Então, assim, no meu caso, eu que sou evangélica, eu tenho um líder dentro do Ministério de Jovens, o qual me discipula, me acompanha e o qual eu posso abrir a minha vida, abrir o que está se passando comigo. Assim como eu tenho pastores que eu também posso fazer isso. Mas se esse não é o seu cenário, pode ser uma psicóloga que te acompanha no processo terapêutico, pode ser uma amiga de sua confiança, uma pessoa que caminha com você, que você sabe que você pode se abrir com essa pessoa, sabe? E mesmo que você nunca tenha feito isso, eu acho que você vai conseguir identificar algumas pessoas que você vai se sentir mais à vontade e mais confiante para falar. Eu sou uma pessoa que eu não sei nem explicar o porquê, mas algumas pessoas conseguem se abrir comigo, mesmo sem tanto tempo de intimidade, assim, mas já se sentem confiantes de falar comigo, e isso é muito, muito bom, eu fico muito feliz. Então, procure dentro, assim, das pessoas que estão ao seu redor, pessoas que possam te dar esse suporte, pessoas com quem você possa se abrir. E assim, é muito importante entender que nesse processo não é se abrir para ter uma resposta, para pedir um conselho, é se abrir para simplesmente colocar para fora, sabe? Para simplesmente falar, meu, você não precisa me entender, me aconselhar, nada. Eu só quero tirar esse peso do meu coração, eu só preciso falar para alguém o que tá acontecendo comigo. Eu só preciso colocar para fora esse sentimento que tá aqui dentro. Inclusive, eu posso trazer para você um versículo que se conecta muito com isso que eu tô te falando. Lá em Tiago 5, no versículo 16, a palavra fala: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Mas eu quero focar nessa parte A do versículo, onde ele fala sobre confessar o pecado e orar uns pelos outros. E aí, a percepção que eu quero que você tenha sobre esse versículo é que não necessariamente nós estamos falando de confessar, assim, pecados, muito tipo assim, nossa, meu Deus, confessar que eu roubei, que eu, nossa, matei, que eu, sei lá, sabe, uma coisa muito séria. Mas é também sobre confessar certos sentimentos que você tem dentro de você e que estão te ferindo, que estão te sufocando. Coisas que talvez você está carregando e você não está falando para ninguém, e isso está te consumindo dentro de você. E algo que pode te ajudar nisso é você confessar para alguém, é você contar para alguém, é você expor. Nesse cenário que eu estou apresentando para vocês, a gente está falando de confessar para uma outra pessoa que vai poder orar por você nessa situação e ser curado. Mas por mais que você não seja cristão, por mais que você talvez não tenha algum líder ou pastor que você possa compartilhar isso, entenda essa linha de raciocínio, que o fato de você externalizar alguma coisa contribui para o seu processo de cura. E você pode pensar, tá, mas você está falando isso a partir de uma cosmovisão cristã, mas eu quero que você entenda, ainda que você não vá utilizar isso aqui, ainda que você não vai, de fato, colocar para sua vida o poder da oração, porque talvez a sua fé seja diferente, eu respeito isso, eu quero te mostrar isso como base da importância de externalizar as coisas. Quando você coloca para fora, isso contribui com o seu processo de cura, e isso é muito importante. Porque, como eu falei, às vezes você tá carregando coisas que tá te sufocando. É como, vamos colocar assim, um segredo sujo que você tem. Sabe? Tipo assim, é uma coisa que meio... Sabe um sentimento de, ai, se alguém souber disso, não sei o quê. Não é uma coisa que sufoca? Quando você tá guardando uma coisa que ninguém pode saber, que você não fala pra ninguém, como se fosse um crime. E aí você fica com aquela coisa te entalando aqui. Não que o que você tá sentindo, não que você esteja guardando um crime, mas essa sensação de sufocamento, essa sensação de estar guardando uma coisa, de estar carregando um peso daquilo e que você precisa tirar esse peso das suas costas. Quando você conta para alguém, quando você se abre para alguém, quando você fala sobre aquilo que você tá carregando, você tem a oportunidade de tirar esse peso das suas costas. A pessoa pode te aconselhar e te direcionar nessa situação, talvez até te trazendo uma visão que você ainda não tinha sobre aquilo que está acontecendo. Às vezes a nossa percepção, com base nos nossos sentimentos, ela pode ficar distorcida da situação e essa pessoa pode nos mostrar um outro ponto de vista e nos ajudar. Mas também às vezes essa pessoa não precisa necessariamente te falar nada, mas só o hábito de você falar, você já tira um peso. Você já fala, nossa, eu compartilhei isso com alguém, eu tirei isso dentro de mim.
E eu acredito muito que isso começa a deixar de ter um poder sobre a gente, sabe? Quando a gente consegue falar sobre aquilo, externalizar aquilo, é como se aquilo fosse perdendo o poder aos poucos, fosse perdendo o domínio e esse sufocamento mesmo da gente. E assim a gente consegue ser curado e superar as coisas, entendeu? A gente consegue avançar a partir do momento que a gente começa a falar sobre aquilo, colocar para fora, tirar do campo das ideias, do campo dos sentimentos e colocar para fora, verbalizar e tirar aquilo. Então, hoje o que eu quero te direcionar é realmente abrir o seu coração. Falar sobre aquilo que você tem sentido, falar sobre aquilo que você tem passado. Pode ser uma situação que você acha até boba, como eu falei, boba, com medo de ser julgada. Nossa, a pessoa, se eu falar isso pra ele vai me achar super infantil, super imatura por aquilo que eu tô pensando. Mas isso é necessário ser feito, ainda que você fique constrangida, sabe, daquilo que você tá sentindo. É muito importante colocar isso pra fora para que você realmente possa ser curada, para que você realmente possa superar aquilo. Porque senão você vai ficar, além do sentimento que você já tá, você ainda vai ficar, ai meu Deus, eu sou muito infantil, eu sou muito imatura, e aí vem mais um sentimento. Entende que fica acumulando coisas? Um monte de coisa que não é resolvida, que não é falada, que não é pontuada. Então é muito importante a gente fazer isso e falar. Eu tenho aprendido isso cada vez mais na minha vida. E nisso a gente pode até ver o quanto a comunicação faz diferença na nossa vida. Porque como eu tô te falando, você precisa externalizar, mesmo que seja sem a espera de um conselho, mas só simplesmente para falar, eu preciso pôr isso pra fora. Só que quando a gente pensa que é algo que tá acontecendo em relação a outra pessoa, você tem a possibilidade de se resolver com a outra pessoa. Às vezes você tá carregando alguma coisa dentro de si a respeito de outra pessoa, um sentimento, uma situação, algo que aconteceu. E se você nunca falar, a pessoa talvez nunca vá saber. Talvez ela tenha feito sem intenção, ou nem percebeu o que fez, enfim. E aí você não fala nada, você fica carregando aquele sentimento dentro de você, e a outra pessoa do outro lado não sabe, você fica com esse peso sozinha sem resolver aquilo. E aí quando você desenvolve esse hábito de falar sobre as coisas que estão dentro de você, você também tem a oportunidade de resolver, de se comunicar, explicar para a pessoa, olha, você me fez isso, eu tô me sentindo assim e tudo mais. Ah, tá, mas tem pessoas que não têm essa possibilidade de escutar, de acolher os sentimentos. Mas aí você entende que é um problema dela. E aí você nem deveria perder o seu tempo da sua vida com alguém que não está disposto a te ouvir. Se a gente tá falando aqui de um relacionamento, tanto amoroso, familiar, amigável, enfim. Já nem deveria fazer sentido para você manter relações com pessoas que você não pode ser livre para conversar, principalmente quando se trata de algo para resolver uma situação entre vocês, enfim. Mas que isso não seja um impedimento para você construir esse hábito de falar e de se comunicar, porque isso é muito importante. Muito importante. Não carregue coisas sozinha, não fique se sufocando com os seus sentimentos, com as suas coisas. Pode ser um ponto de virada na sua vida, você começar a desenvolver o hábito de externalizar aquilo que está acontecendo com você. Então, busque pessoas de confiança. Se você não tem essas pessoas, esse amigo, esse familiar que você pode contar, busque por profissionais de terapia. A gente tem na internet hoje algumas opções de psicólogos que atendem com valores sociais. Então, para que você consiga fazer um investimento mais baixo e consiga ter esse momento de externalizar aquilo que você está passando. Isso é muito importante, eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença para o seu coração. Basicamente é isso que eu queria comentar com você. Agora já são quase meia-noite de um domingo, mas eu falei, eu quero aproveitar para falar isso que já tá na minha mente, no meu coração, de uma forma bem breve, mas que eu acredito que possa fazer diferença na sua vida. E como eu falei, muitas pessoas às vezes têm essa facilidade de se abrir comigo, de conversar comigo sobre aquilo que elas têm passado. E para você que convive comigo, que tem uma certa proximidade comigo, saiba que eu tô à disposição para ser essa pessoa com quem você possa externalizar. Seja para buscar por um conselho, uma direção, ou seja para simplesmente só tirar esse peso. Precisar colocar para fora, jogar para fora tudo que tá acontecendo. Eu tô aqui para te ouvir, tô aqui à disposição para quando você precisar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que isso possa ter acrescentado algo para você. Espero que isso tenha feito sentido para você. Se você quiser tirar qualquer dúvida a respeito disso, se eu não deixei alguma coisa claro, você pode deixar aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com alguma amiga, alguma pessoa especial que você acha que precisa saber disso também. É isso. Até o próximo vídeo, amigas!